Com a chegada da reta final do campeonato, muita coisa começa a preocupar as equipes principais da Fórmula 1. E uma delas é a questão da motorização dos carros. Aparentemente, a Red Bull pode precisar ter que trocar mais uma vez o motor Honda. A Red Bull até falou um pouco mais sobre isso a alguns representantes da equipe, mas aparentemente é uma briga interna dentro da equipe austríaca. Eu vou falar tudo sobre isso nesse vídeo, então fica ligado porque chegou a hora do piloto. Fala piloto, eu sou o Lucas Camargo, piloto de corrida há 9 anos e nós sabemos que essa questão dos motores das equipes da Fórmula 1 é algo extremamente polêmico nesse ano de 2021. Isso aconteceu basicamente pelo fato de que diminuíram as unidades de potência para cada equipe, entretanto, aumentaram o número de GPs no calendário de 2021. Consequentemente, a grande maioria dos pilotos precisou sim ter mais uma troca de motor durante esse ano e assim acabou tendo que sofrer uma punição no grid largada em algum momento de 2021. Entretanto, acaba que a equipe Red Bull é uma equipe diferenciada. Aparentemente, a Honda conseguiu um trabalho interessante nos seus motores que aumenta a confiabilidade de uma forma exponencial, mas ainda assim existe sim a possibilidade de Max Verstappen acabar tendo que trocar o seu motor por diversos motivos, e a Honda é a favor disso. Entretanto, a Red Bull acaba desconversando sempre que é perguntada sobre esse assunto. E é claro que eu vou falar tudo sobre isso nesse vídeo, trazendo entrevistas sobre esse assunto, mas antes, deixa o seu like aqui embaixo, vamos bater pelo menos uns 1000 likes nesse vídeo, vamos ajudar esse canal a crescer cada vez mais, conto com você. São dias extremamente tensos, na Fórmula 1, acaba que agora em Jeddah já existe a possibilidade de Max Verstappen conseguir se sagrar campeão mundial em cima de Lewis Hamilton. É óbvio que as condições são muito específicas. Uma delas é que Max Verstappen consiga mais de 18 pontos de diferença nessa corrida especificamente. Ou seja, ele teria que conquistar 18 pontos a mais do que Lewis Hamilton para que ele pudesse se sagrar campeão mundial com antecedência. Situação essa extremamente difícil, ainda mais nós considerando a possibilidade dele ter que fazer uma troca de motor nesse GP especificamente. Mas quais seriam realmente as necessidades de troca de motor de Max Verstappen? Ele tem tido problemas na sua unidade de potência? Na verdade, não é bem isso. A Honda admitiu que a confiabilidade dos seus motores nesse ano de 2021 tem sido incrível e muitas vezes melhor do que da Mercedes. Pelo menos na minha percepção, a Honda tem sim feito um trabalho muito melhor na questão das unidades de potência do que a equipe alemã. Entretanto, é importante nós nos lembrarmos que lá na Rússia, no GP de Sochi, Max Verstappen precisou sim trocar sua unidade de potência, mesmo entendendo que não tinha nenhum problema naquele motor especificamente. E lá ele colocou o seu quarto motor. E agora, esse mesmo motor colocado em Sochi já está fazendo 8 GPs. Isso é uma distância incrível para um motor de Fórmula 1. Então acaba que realmente a Honda entende que apesar de não existir grandes possibilidades de quebra, por exemplo, talvez seria interessante Max Verstappen colocar uma nova unidade de potência justamente pensando na possibilidade de que essa unidade de potência possa ter um desempenho melhor do que a antiga, que foi trocada lá em Sochi. Mas ainda assim é importante nós nos lembrarmos que a primeira troca que Verstappen e Pérez fizeram foi lá no GP da França, e isso eles já tinham percorrido naquela unidade de potência aproximadamente 3.000 quilômetros, somando obviamente voltas de treinos livres, qualificação e corrida, ou seja, era uma unidade de potência batida. Eles já tinham feito muita quilometragem naquele motor especificamente, mas ainda assim, 8 GPs em apenas um motor também é muita coisa para esses motores da Honda. E como eu já disse, tem a questão do custo-benefício. Será que uma unidade de potência um pouco melhor conseguiria fazer com que Max Verstappen desempenhasse bem melhor nesse GP de Jeddah, por exemplo, e talvez no GP de Abu Dhabi? Com certeza isso pode fazer a diferença no campeonato. Mas será mesmo que poderia valer a pena o Max Verstappen correr o risco de ir lá para trás do grid em decorrência de trocar uma unidade de potência que faria o carro se tornar mais potente um pouco? Será que isso valeria a pena? Independente se vai ou não valer a pena, e é óbvio que eu vou falar mais sobre isso no decorrer desse vídeo, o local perfeito para a troca de motor de Max Verstappen seria lá no GP do Qatar, já que ele já havia sido punido em 5 posições no grid largada na qualificação. E aparentemente a equipe até pensou um pouco sobre a possibilidade de fazer essa troca lá mesmo, já que eles sabiam que provavelmente Max Verstappen conseguiria subir e escalar o grid
com uma certa velocidade, como aconteceu, por exemplo, na hora da largada, que em uma volta apenas ele já estava atrás de Lewis Hamilton, ou seja, provavelmente o GP do Qatar seria a situação perfeita para uma possível troca de motor de Max Verstappen e faria total diferença até o final desse ano. Agora, o circuito de Jeddah, a gente não sabe muito bem o que pode acontecer lá. Óbvio que pode acontecer da Red Bull se desempenhar muito bem nesse circuito e conseguir sim ter uma certa segurança de uma possibilidade de Max Verstappen escalar todo o pelotão do grid. Mas não se sabe exatamente se isso realmente pode acontecer, ainda mais considerando que é uma pista 100% nova e completamente desconhecida para a Fórmula 1. Mas é claro que os treinos livres de sexta e sábado devem responder muito essa questão para a Red Bull. Óbvio que se os carros deles estiverem andando muito melhor do que os da Mercedes ou do resto do grid, mesmo que não esteja tão melhor assim que o da Mercedes, ou até andando um pouco atrás, talvez compense fazer a troca do motor. Ainda mais considerando o fato de que a Red Bull precisa focar principalmente na vitória em Abu Dhabi. E talvez um motor um pouco mais surrado possa fazer toda a diferença nessa pista que é o último GP do ano. Ainda mais considerando que ela passou por algumas reformas nesse ano especificamente, justamente visando conseguir aumentar o número de ultrapassagens. E as reformas foram exatamente nos locais de retas, ou seja, tem um pouquinho mais de reta em Abu Dhabi e talvez isso ajude ainda mais a Mercedes, que como todos nós sabemos, tem tido um carro um pouco melhor de reta quando comparado ao da Red Bull. Inclusive as fontes estão todas aqui embaixo na descrição para você conferir. E ainda tem outra questão que realmente joga a favor da Red Bull, que é o fato de que Lewis Hamilton, apesar de ter colocado o motor 100% novo aqui no Brasil, tem uma questão importante. Esse motor é um motor com um mapa de potência um pouco mais agressivo. Consequentemente, ele se desgasta mais rápido do que os motores convencionais da Mercedes. E quando nós consideramos o fato de que ele andou aproximadamente 400 km só aqui no Brasil, contando treinos livres, qualificação e corrida, talvez Hamilton também esteja com um motor um pouco mais surrado e, consequentemente, provavelmente não terá o mesmo desempenho que ele teve aqui no GP do Brasil, pelo menos não no GP de Jeddah. Isso tudo até mesmo Helmut Marko chegou a falar em uma entrevista que ele deu aí para uma mídia internacional. Sabemos que Hamilton, com o motor usado no Brasil, percorreu cerca de 400 km e a degradação dessa unidade é alta. Por isso, acreditamos que aquele foguete não será capaz de garantir a mesma potência vista em Interlagos nas próximas duas corridas. E eu vou falar que o argumento de Marko faz muito sentido. Muitas vezes ele vem para algumas entrevistas falando algumas bobagens aí sobre Hamilton, Verstappen, Gasly, Red Bull. Ele é muito bom nisso, na verdade, mas acaba que dessa vez ele tem muita razão. Um motor com mapa de potência mais agressivo acaba gerando sim mais desgaste e acaba que a degradação é mais alta proporcionalmente ao número de voltas que ele dá, ainda mais considerando aquele motor foguete de Hamilton aqui no Brasil. Provavelmente ele realmente se degradou mais do que o normal e provavelmente não terá o mesmo desempenho nem no GP de Jeddah, que é aqui na Arábia Saudita, quanto também no GP de Abu Dhabi. Ou seja, talvez não compense trocar o motor de Verstappen, considerando principalmente esse fato, e acabar fazendo com que o piloto talvez se arrisque, largando ali da 11ª, 12ª posição aqui no GP da Arábia Saudita. Talvez isso não compense considerando o fato de que Lewis Hamilton provavelmente não terá a mesma unidade de potência que ele teve aqui no Brasil. Mas ainda assim, o que você acha disso? Você acha que a Red Bull vai sim ser capaz de trocar o motor de Max Verstappen agora faltando apenas 2 corridas para o fim do campeonato? Você acha que isso é possível ou você acha que ela vai ser mais relutante com relação a essa realidade? Comenta aqui embaixo a sua opinião sobre isso. Você acredita que ela realmente pode arriscar tudo nesses últimos GPs para tentar fazer Max Verstappen ter um motor um pouco mais potente? Na minha opinião, arriscar nesse momento talvez seja a resposta sim para a Red Bull. É óbvio que um risco maior pode sim trazer grandes consequências para Verstappen, considerando ainda mais o fato de que, por exemplo, se ele fizer a pole position nesse GP da Arábia Saudita, ele teria que largar da 11ª posição se ele trocasse apenas o motor de combustão interna. Se ele trocasse a unidade de potência inteira, ele teria que largar da última posição. Entretanto, é importante nós nos lembrarmos, os carros da Red Bull e da Mercedes participam praticamente de outra categoria dentro da Fórmula 1. Provavelmente Max Verstappen conseguiria sim acompanhar Hamilton, Bottas e Pérez
já nas primeiras voltas ali do GP, como o Lewis Hamilton fez mesmo aqui no GP do Brasil. Isso obviamente considerando que a Honda também iria utilizar um mapa de potência muito mais agressivo para o piloto holandês, então talvez compense sim. Óbvio, isso se a Red Bull não trouxer inovações que vão ajudar o carro também em velocidade de reta e nas saídas de curva. Situação essa que eu acho bem possível também, mas alguma coisa a Red Bull precisa fazer, seja por meio de inovações ou por meio da troca da unidade de potência, ela precisa ganhar algum tipo de vantagem nas retas e nas saídas de curva. Senão, o campeonato já está praticamente nas mãos da Mercedes. Então acredito sim que essa é uma possibilidade. E é óbvio que a gente vai precisar esperar aí o GP de Jeddah para entender se ela vai tomar essa providência ou não. E se você gostou da análise desse vídeo, gostou desse vídeo de uma forma geral, não esquece de se inscrever aqui embaixo no canal e ativar o sininho para todas as notificações, porque assim você não perde vídeo novo do Hora do Piloto e eu trago informações de qualidade sobre automobilismo e principalmente sobre Fórmula 1 para você. E fica ligado porque muito em breve nós teremos mais uma Hora do Piloto.